O desenvolvimento do mestrado me levou a um aprofundamento teórico-metodológico, e eu vejo hoje que os conhecimentos metodológicos aprofundaram-se no mestrado, mas que nasceram há 20 anos antes, numa segunda graduação que eu iniciei em administração, que eu tive uma disciplina chamada metodologia científica. Inclusive, esse livro eu utilizo até hoje com os meus alunos, porque eles dão estrutura, né, para aprender a aprender e a fazer um estudo pela leitura trabalhada. Então, na realidade, é uma trajetória de 20 anos que se verticaliza com as aulas de metodologia da pesquisa que eu tive, tanto na especialização, mas, sobretudo, no mestrado, com o professor Alda Pepe. Então, é uma possibilidade que se abriu, que eu não tinha pensado, né? Mas eu via que eu fazia já. Muito daquilo eu fazia. Para mim não era nada difícil, porque fazia parte de mim ser metódico, ser organizado, ter uma visão de encadeamento das coisas. Então o mestrado me possibilitou também isso. E o resultado da dissertação, que ficou um título e um subtítulo longo, né? Turismo, Educação e Acolhimento, itinerário... não, eu confundi com o do mestrado. Esqueci agora o subtítulo da minha tese, da minha dissertação, mas o título do livro ficou Turismo, Educação e Acolhimento, um novo olhar. Um novo olhar sobre o turismo, um novo olhar sobre a educação e um novo olhar sobre o acolhimento, que na realidade ainda é pouco usado, na época era de forma nenhuma utilizado, e que eu venho nesse processo de ampliar essa compreensão do que é o acolhimento. Hoje é utilizado em várias outras áreas e tal. Então, essa conclusão do mestrado, os pareceres, até a dissertação ter sido considerada uma tese, e as avaliações do professor Dante Galef, Alda Pepe, Marli Geralda Teixeira, Miriam Rejovski, elas deram um combustível a mais para aprofundar mais ainda o caminho, as bases dessa estrada que foi iniciada, e veio a provocação sobre uma possível pedagogia do acolhimento. Então isso ficou, né, circulando a minha mente, né, e foi germinando o projeto do doutorado. Então eu concluí em 2002 o mestrado, iniciei o doutorado em 2004, e nesse tempo algumas possibilidades surgiram, inclusive de fazer o doutorado no exterior, fazer no Brasil com bolsa sanduíche no exterior, que foi a situação mais adequada à minha realidade para não me afastar muito tempo do IFBA, né? Porque realmente, se eu fosse fazer no exterior, seriam 4 anos no exterior, e eu não sentia que era necessário isso, inclusive com as conversas com os professores da Universidade de Paris I, do Instituto de Pesquisa e Estudos Superiores em Turismo, com os professores da UFBA. Então eu tomei a decisão de continuar em educação, e depois fazer uma bolsa sanduíche do doutorado na França, que foi o que aconteceu. O desenvolvimento da tese, do projeto de tese, as disciplinas na UFBA, e sobretudo esse ano de bolsa sanduíche, para aprofundar os conhecimentos não só na educação, mas também no campo do turismo e da educação, eles acontecem de forma bastante significativa, porque eu tenho
um conselheiro científico, o professor Jacques Ardoinot, que é o idealizador da abordagem multirreferencial. Outros professores que eu conheci e participei dos grupos de pesquisa na Universidade de Paris 8 e na Universidade de Paris 1, a Sorbonne. Então, durante o período de 1 ano de bolsa, e eu fiquei 2 meses além, sem bolsa, que eu efetivamente me autorizo, vinha me autorizando, mas é ali que eu reconheço e me autorizo como pesquisador. A partir de um verbete que está lá no livro do professor Jacques Ardoinot, que é Os Avatares da Educação, livro que não está traduzido, cujo título original, Les Avatars de l'Éducation. Então, nesse momento, eu vejo que eu sou um pesquisador, reconhecido internacionalmente, que o meu papel era levar conhecimento, todo o conhecimento que eu consegui desenvolver, não só no Brasil, mas que foi confirmado no exterior pelos pares, trazer isso de volta para o Brasil e para a minha instituição, que estava me dando suporte em todos os sentidos para eu realizar esse projeto, né? Porque é por meio de ser um servidor público federal numa instituição de educação que me deu respaldo, além de ser um estudante, na época, da UFBA, também uma universidade federal, a possibilidade de receber uma bolsa da CAPES e manter o meu salário. Então era uma situação super confortável e eu assumi esse compromisso e durante os 12 meses fiquei dedicado integralmente à minha pesquisa. E quando retorno, mais 1 ano de trabalho para concluir a dissertação e apresentá-la em 2008. Quando eu chego no mestrado e que eu sou introduzido na multirreferencialidade, até antes, no mestrado, no doutorado, mas na realidade foi antes, quando eu participava de grupos de pesquisa representando o IFBA, nesse grupo de discussão da UFBA. Foi lá que eu conheci a professora Terezinha Frois, Burnham, e outros professores e outros pesquisadores que já trabalhavam a perspectiva da multirreferencialidade do Ardoinot e de outros professores que seguiam essa linha de pensamento. E aí eu vi que eu era multirreferencial, sempre fui multirreferencial, porque eu reuni muitos conhecimentos ao mesmo tempo: línguas, turismo, educação, filosofia e os próprios questionamentos internos, de questionamentos da vida, de quem sou eu, da onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. Isso está desde que eu nasci, provavelmente. A própria vinda dos meus pais ao Brasil é multirreferencial, né? Reuniu vários conhecimentos. E aí, no doutorado, eu encontro essa abordagem metodológica, né? Que reúne diversas possibilidades e que começaram a fazer sentido no que eu estava fazendo. E eu chego já quase na conclusão do doutorado, e aí eu encontro o termo dentro da multirreferencialidade que vai dar fundamentação à minha proposta de bricométodo, que é a bricolagem metodológica. Dentro é um autor que segue a mesma linha de trabalho de Ardoinot, que é o Lapassade, e que eu aí realmente vejo que eu estou ali, né? E fez muito sentido tudo, e faz muito sentido cada dia mais,
tudo que já foi reunido ao longo da vida, né? Na perspectiva da educação ao longo de toda a vida, né? Ou lifelong education, que é o que hoje tem se falado constantemente com todos os estudos da Unesco, da ONU. Se a gente retomar esses estudos, esses documentos, o que é? É formar o sujeito de forma integral para a vida. Não é só saber fazer uma atividade, é saber fazer aquela atividade, mas saber qual é a origem, quais são os outros elementos que estão nessa perspectiva. Então, no doutorado, eu já introduzia a importância da educação transpessoal, da importância da formação de professores para uma nova educação, com essa perspectiva integral do sujeito. Claro que não deu para aprofundar, isso são projetos paralelos e futuros que estão se formando. Então, a abordagem multireferencial nos dá essa possibilidade, esse lastro. E recentemente, essa semana, eu participei de uma banca, da avaliação de uma tese de doutorado, que utilizou a abordagem multireferencial e a bricolagem a partir da leitura da minha tese. Então foi uma satisfação enorme verificar que isso está gerando outros frutos, né? Então, a abordagem multireferencial nos permite tantas coisas, né? A gente sair das caixinhas em que a ciência ela está ainda, né? Ela tenta conversar entre as disciplinas, mas ainda é muito inicial, né? A gente não consegue ainda sair da interdisciplinaridade, ainda não conseguimos chegar na transdisciplinaridade. Imagine numa bricolagem ampla, real, geral e restrita, né? Isso é o processo. E eu acho que estamos dando passos nesse processo. Isso demanda uma formação de docentes efetivamente diferente do que nós estamos fazendo atualmente. Não só no Brasil, como também no exterior. Nós ainda estamos funcionando como no século XX, século XIX, século XVIII. Estamos no século XXI. Uma nova era que vem chegando há 200 anos, mas que não se instala, né? Que é a era de Aquário, né? Nós estamos entrando, segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Mais uma vez, alguns planetas se reúnem para dar uma sacudida nas estruturas. Será que a gente quer efetivamente sacudir essas estruturas? O universo está pedindo isso. O bricométodo, na realidade, é uma expressão que foi criada, fundamentada na multireferencialidade e na bricolagem metodológica, que por meio da aplicação dele, a gente reuniu conhecimentos de filosofia, de mitologia, de turismo, de viagens, educação. Então nós fizemos um patchwork por meio de algumas técnicas já presentes em outras metodologias que foram reunidas com o objetivo de atender ao que aquela pesquisa efetivamente necessitava, mas não colocar a pesquisa dentro de uma estrutura metodológica única. Então, o bricométodo ele entra na perspectiva de usar os métodos, as técnicas, tanto de coleta de dados quanto de análise, que são necessárias para o objeto.
Não o contrário, encaixar o objeto dentro de um método, porque um método não abarcaria a complexidade desse objeto, porque é um objeto que encontra em diversas possibilidades metodológicas aportes. Então, por isso que o bricométodo, né? O que é a bricolagem? No original, né, do termo francês, é você fazer trabalhos de artes ou pequenos trabalhos em casa, e você juntar aquilo que você tem para realizar aquela tarefa. Então, a bricolagem é isso, reunir essas coisas que nós temos, esses elementos, e daí fazer algo novo. Então, quando a gente faz isso dentro de uma perspectiva de uma pesquisa, é reunir esses elementos que estão aparentemente soltos, individualizados, dá uma organicidade nesse processo. E aí a gente usa a figura do patchwork, né? Que seria uma colcha de retalhos, que de uma certa forma, em algum momento, eu utilizei em um texto, por também sugestão de Leila, um patchwork de fuxico, né? Reunir as pecinhas, aqui na Bahia, no Nordeste, é muito utilizado, né? Então, você reunir pedaços de tecido que tem uma organicidade, ou não, depende do desejo, do gosto de cada um, e você alinhavar, amalgamar, costurar, finalizar. Então, o bricométodo tem essa ideia de quebrar, eu posso dizer assim, de quebrar estruturas. Por isso que nós estamos entrando numa era que já tenta, né, se chegar, mas que sempre encontra barreiras de abalar as estruturas. Então, o bricométodo, de uma certa forma, ele abala essas estruturas. Então, às vezes, ele não é tão bem recepcionado porque ele não se enquadra no que já existia. É algo diferente. E cada um vai construir o seu bricométodo a partir da necessidade do seu objeto. Então, é uma perspectiva complexa, multireferencial, multifacetada, aberta, e que vai demandar um exercício de mobilidade interna e externa do pesquisador para estruturar a sua proposta. O que eu fiquei muito feliz de encontrar nessa tese de doutorado, da qual eu fiz parte da banca, que fez isso, né? Saiu do usual e ousou. Precisamos ousar. Para avançar, se a gente não ousar, não damos os passos. E o momento, hoje, no início, né, de mais uma década, nós estamos chegando numa segunda década do século XXI, é agora. Precisamos fazer essas mudanças individuais e coletivas, pessoais e institucionais, né? Você com você mesmo e você com os seus próximos, sua família. Afinal, o que eu quero para o meu futuro e o futuro das pessoas que estão no meu entorno? A gente vai continuar reproduzindo o que a gente fez ao longo desses últimos tempos? Não é mais possível. O universo está já vem fazendo um convite intenso a essa viagem interna para poder fazer as mudanças externas. Esse período de pandemia que nós estamos vivendo desde março, né, no Brasil, ele é um convite a isso. Mas o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas ainda não se deu conta disso. É verdade que a maior parte da população está na sobrevivência, né, tentando passar por isso.
Mas aqueles que têm condições mais tranquilas, né, como eu posso considerar a minha e dos meus pares, de pessoas que estejam mais ou menos nessa mesma, digamos, camada social, se assim a gente pode dizer, eu acho que a gente ainda está muito no individualismo.